Olá, concurseiro, olá, concurseira. Aqui novamente o professor Gabriel Velasco do IAS, Instituto Aprendendo do Zero, para concluirmos o estudo da Lei Orgânica do município de Barra Mansa, às vésperas da sua prova. É a nossa quarta aula. Aqui finalizaremos os nossos estudos. Mas antes, te convido a você que não é inscrito, se inscreva, já ativa o sininho para que você receba notificações não só desse concurso, mas outros vídeos, outros conteúdos que a gente posta. Deixe o seu like aí, que é muito importante para a gente. E também compartilhe o nosso conteúdo, que nos ajuda muito em nosso crescimento. Bom, o concurso de vocês está às portas e você ainda tem tempo de adquirir, de ter acesso ao e-book com questões da lei orgânica de Barra Mansa. Aí você vai treinar, você vai exercitar e é a maneira que você consegue guardar a lei, consegue acertar o maior número de questões é praticando, fazendo exercício. Então, vou deixar aqui na descrição, como tem nos outros vídeos, o link para você ter acesso ao e-book. Assim que confirma o pagamento, ele é enviado, é liberado para você e você já pode começar a treinar. Legal? Então vamos lá, vem comigo. A gente parou no artigo 109, vamos seguir a partir do artigo 110, que fala do orçamento da prefeitura. E aqui é um ponto importante, porque a gente fala de leis de iniciativa do Poder Executivo, que essas leis vão propor, vão estabelecer. Primeiro, o plano plurianual. Segundo, as diretrizes orçamentárias, você já deve ter ouvido falar na LDO. E aí, por último, os orçamentos anuais. Você também já deve ter ouvido falar da LOA. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha em cada uma delas, a partir do artigo 111, que fala sobre a lei do plano plurianual, que essa lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma setorizada as diretrizes, objetivos e os incentivos fiscais para o exercício financeiro subsequente, ou seja, para aquele exercício financeiro futuro. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Artigo 114 diz que os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal na forma de seu regimento. Então, cai na prova de vocês que as leis, que os projetos que estão relativos ao orçamento anual, plano plurianual, diretriz orçamentária e créditos adicionais, esses serão apreciados por quem? Pela Câmara. Tá? Guarda isso aí. E na forma de seu regimento. Artigo 115, será constituído no município um conselho orçamentário composto por representantes dos diversos segmentos da população por ela escolhidos direto livremente e que, juntamente com a administração, acolherá as sugestões e propostas para as diretrizes orçamentárias. Artigo 116. Aprovadas pela Câmara Municipal as diretrizes, o Conselho se reunirá em plenário para a consolidação do orçamento anual, levando em conta as demandas apontadas. Seção 1 da votação do orçamento e das leis de despesas. Artigo 117, é da competência do Poder Executivo a iniciativa das leis orçamentárias e das que abram créditos. Fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção ou auxílio, ou, de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem as despesas públicas com a participação popular. Então, a competência de quem, pessoal? Fixar vencimento e vantagem dos servidores. Poder executivo, a partir da iniciativa das leis orçamentárias e aquelas que deem créditos, que abram créditos. Parágrafo 1º.
Os projetos de lei mencionados neste artigo somente receberão emenda das comissões da Câmara Municipal. Será final o pronunciamento das comissões, salvo se um terço dos vereadores pedir o presidente da Câmara a votação em plenário, a qual se fará sem discussão da demanda, perdão, da emenda aprovada ou rejeitada. Parágrafo 2º, as emendas ao projeto do orçamento anual ou aos projetos que a modifiquem somente podem ser aprovadas caso, primeiro, inciso, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. É lógico, para aprovação tem que estar compatível com o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, depois que indique os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre dotação pessoal e seus encargos e serviços de dívida. No inciso terceiro, a gente está falando das emendas ao projeto de orçamento anual, lembram disso? Serão aprovadas aquelas que também sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões. B, com os dispositivos do texto do projeto de lei. Artigo 118, projeto de lei orçamentária anual para o exercício financeiro seguinte será enviado pelo prefeito à Câmara Municipal nos prazos definidos nesta lei orgânica, que nós vimos. Parágrafo 2º, o prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 3º, aplica-se ao projeto de lei orçamentária no que não contrariarem o disposto nessa seção as demais normas relativas à elaboração legislativa municipal. Artigo 119. As emendas autárquicas, as entidades autárquicas, fundações e sociedades de economia mista do município terão seus orçamentos aprovados através de lei. Vocês notem que esse artigo aí ele está falando da administração, basicamente da administração indireta, né, pessoal? Que são entidades autárquicas, fundações e sociedades de economia mista. Seus orçamentos serão aprovados através de lei. Beleza. Parágrafo 2º, os investimentos ou inversões financeiras do município realizados por intermédio das entidades aludidas neste artigo serão classificados como receita de capital destas e despesas de transferência de capital daquele. Parágrafo 3º, as previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades, que a gente acabou de ver aí, as autarquias, fundações, enfim. Artigo 120, os orçamentos das autarquias municipais serão publicados como complemento do orçamento do município. São vedados, artigo 122, inciso 1º, o início de programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual, a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta. Aí no inciso 5º, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Botei o 9º, a instituição de fundo de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Lembrando a vocês que esse artigo 122 tem um rol maior do que esse que está aqui. Peguei alguns, dei uma lida lá, uma olhada no artigo 122. Parágrafo 1º, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.
Parágrafo terceiro. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes. Tá? Então, os créditos extras apenas para aquelas despesas excepcionais, urgentes e imprevisíveis. Artigo 124. A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Bom, pessoal, nesse limite aí eu tenho basicamente, na União, 50%, tá? E nos municípios de Distrito Federal, 60%, tá? Só para contextualizar aqui. Título 6 da Ordem Econômica e Social, capítulo 1º da Seguridade Social, seção 1, disposições gerais, artigo 125, o Estado e os municípios, com a União, integram um conjunto de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social, de conformidade com as disposições da Constituição da República e das leis. Parágrafo 1º. Os recursos do município destinados à Seguridade Social constarão do respectivo orçamento. No segundo, para efeito de aposentadoria, assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, inclusive na condição de autônomo, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente segundo critérios estabelecidos em lei. Em alguns casos, nesse caso, ele vai trazer, ele vai carregar aquele somatório para somar aposentadoria, aquele somatório para fins de aposentadoria. Artigo 126. Será garantida a pensão por morte do servidor, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependente. Artigo 127. É facultado ao servidor público que não tenha cônjuge, companheiro ou dependente, legar a pensão por morte a beneficiário de sua indicação, respeitadas as condições e a faixa etária previstas em lei para a concessão do benefício a dependente. Seção 2 da Assistência Social, artigo 128. O município prestará assistência a quem dela necessitar, obedecidos os princípios e normas da Constituição, das Constituições Federal e Estadual. Parágrafo único. Será assegurada, nos termos desta lei, a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações de assistência social. Seguindo, artigo 130, o município dará apoio financeiro e recursos humanos a todas as entidades filantrópicas existentes no município, desde que devidamente legalizadas, reconhecidas de utilidade pública municipal, fundadas há pelo menos 5 anos, guarda aí esse prazo, e que tenham comprovado atuação no campo social, cultural, artístico ou esportivo. Capítulo 2 da Política Urbana. Artigo 131. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Tá? Então, o objetivo da política de desenvolvimento urbano é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, e ela é executada pelo poder público municipal, mediante as diretrizes que são fixadas em lei, diretrizes gerais. Parágrafo 2º. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal é instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Parágrafo 3º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais
de ordenação da cidade, expressas no plano diretor. Parágrafo 4º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia indenização em dinheiro. Guarda esse pedacinho aí, porque tem alguns municípios que é feito através de precatório, certinho? Precatório que é aquela ordem judicial mandada para a União, para o Estado ou para o município executar o pagamento de alguma pendência, de alguma dívida, correto? Parágrafo 6º. Deverá ser criado o Conselho Municipal Comunitário do Plano Diretor para possibilitar a participação popular na elaboração e implementação daquele plano. Artigo 132. O município poderá, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsória, imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, diferenciado por zonas e critérios de ocupação a serem apontados no plano diretor, contribuição de melhoria nas áreas que, por possuírem os equipamentos urbanos consagrados e reconhecidos, almejem ainda melhorias não consideradas prioritárias pelo conjunto social da cidade. Artigo 133. O direito de propriedade territorial urbana não pressupõe o de construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo poder público, segundo os critérios que forem estabelecidos em lei municipal. Ou seja, você tem um terreno e ele diz que isso não pressupõe o direito de você construir. Você terá que ter autorização do poder público para, se for o seu objetivo, fazer uma construção. Artigo 134. O direito pelo proprietário urbano acarretará, além das civis e criminais, sanções administrativas na forma da lei. Artigo 135. É isento de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana o prédio ou terreno destinado à moradia do proprietário de pequenos recursos que não possua outro imóvel, nem ou melhor, nos termos e no limite do valor que a lei fixar. Artigo 136. As terras públicas municipais não utilizadas e as discriminadas serão prioritariamente destinadas a assentamentos de população de baixa renda e à instalação de equipamentos coletivos, respeitados o plano diretor e os ou as diretrizes gerais de ocupação de território. Artigo 138. Incumbe ao município promover e executar programas de construção de moradias populares e garantir condições habitacionais e infraestrutura urbana, em especial as de assentamento de saneamento básico, escola pública, posto de saúde, aí são posta de saúde, transporte, lazer e iluminação pública. Então, isso é incumbência do município, a promoção e a execução de programas que visem essas construções. Artigo 139. O poder público estimulará a criação de cooperativas de moradores destinadas à construção da casa própria e auxiliará o esforço das populações de baixa renda na edificação de suas habitações. Frente da saúde, artigo 140. A saúde é um direito de todos e dever do poder público, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem a eliminação do risco de doença e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 142. As ações e serviços de saúde executados em todo o município de Barra Mansa, em caráter permanente ou eventual,
por pessoa física ou jurídica de direito público e privado são reguladas em lei. Caminhando, o conjunto das ações, artigo 143, de serviços de saúde do município de Barra Mansa integra uma rede regionalizada e hierarquizada, desenvolvida por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, que constituem o Sistema Único de Saúde, famoso SUS. Capítulo 4 dos princípios fundamentais. Aí a gente dá uma passadinha com mais atenção. Artigo 147, o SUS no município de Barra Mansa observará os seguintes princípios fundamentais. Primeiro, universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Botei aí o 11, organização dos serviços, de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Botei o 12, resolutividade dos serviços em todos os níveis de assistência. Todos os níveis. Artigo 150. As pessoas físicas ou jurídicas de direito privado poderão participar de forma complementar do SMS, que é o Sistema Municipal de Saúde, mediante contrapúblico ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas, cooperativas de serviço de saúde e às sem fins lucrativos. Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas de direito privado e as cooperativas de serviço de saúde prestarão seus serviços enquanto o setor público não for capaz de executá-los. Então, aí será temporariamente nesse caso. Artigo 152. Em qualquer caso, as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, contratadas e conveniadas, submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e programas fundamentais do SUS, submetendo-se à supervisão técnica e administrativa do médico. Pontuei o artigo 154 também, que diz que é vedada a participação direta ou indireta de empresas estrangeiras ou de empresas brasileiras de capital estrangeiro na assistência à saúde no município, salvo nos casos previstos em lei mediante licença prévia do Conselho Municipal de Saúde, que é o CMS. Artigo 156. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Guarda esse artigo, tá, pessoal? Guarda, porque a destinação de recursos públicos para auxílios, subvenções a instituições privadas com fins lucrativos, ela é vedada na lei orgânica, segundo a lei orgânica de Barra Mansa. Artigo 160. O município garantirá a destinação de recursos materiais e humanos na assistência às doenças crônicas e à terceira idade, na forma da lei. Vamos dar uma olhada no artigo 161, que traz a seguinte redação: o município formulará e implantará política de atendimento à saúde de portadores de deficiência, bem como coordenará e fiscalizará os serviços e ações específicas, de modo a garantir a prevenção de doenças ou condições que ofereçam seu surgimento, assegurando o direito à habilitação, reabilitação e integração social, com todos os recursos necessários, inclusive o acesso aos materiais e equipamentos de reabilitação. Artigo 163. Todo estabelecimento, público ou privado, sob fiscalização de órgãos do SUS, deverá utilizar coletor seletivo de lixo hospitalar. É uma parte cansativa, mas temos que passar. Vamos embora. Capítulo 5 da Educação, da Cultura e dos Desportos, seção 1 da Educação. Artigo 164. A educação é direito de todos, dever do município e da família. Será promovida e incentivada com a participação da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
a formação do cidadão e sua preparação para o trabalho, a eliminação de todas as formas de discriminação social, com o aprimoramento da democracia e dos direitos humanos, ok? Então, essa aí, a educação sendo o alicerce, a base da sociedade, né, pessoal? Como está no artigo 164. Artigo 167, o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Parágrafo 1º. Todo o ensino público será ministrado em língua portuguesa. Parágrafo 3º. Somente professores da rede municipal poderão ser credenciados para um ensino religioso. Artigo 169. Os recursos públicos estaduais destinados à educação serão direcionados exclusivamente à rede pública de ensino. Então, os recursos são oriundos do Estado, que chegam ao município, serão exclusivamente para a rede de ensino. É o lógico, né, pessoal? Artigo 170. Não constitui despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, os programas assistenciais suplementares de alimentação, transporte, assistência à saúde e outros similares, as obras de infraestrutura urbana, mesmo que beneficiem a rede escolar. Artigo 173. O Poder Executivo submeterá à aprovação da Câmara Municipal projetos de lei estruturando o Sistema Municipal de Ensino, que conterá obrigatoriamente a organização administrativa e técnico-pedagógica do órgão municipal de ensino, bem como projetos de leis complementares que instituam, primeiro, o plano de carreira do magistério municipal, o Estatuto do Magistério Municipal, a organização da gestão democrática do ensino público municipal, Conselho Municipal de Educação, o Plano Municipal Plurianual de Educação. Então, quem submete à aprovação junto à Câmara do projeto de lei que vai estruturar o Sistema Municipal de Ensino? O Poder Executivo. Tá? Ele vai submete à aprovação da Câmara. É lógico que as leis complementares que vão instituir o plano de carreira que a gente acabou de ler, o Estatuto do Magistério, a Organização de Gestão Democrática do Ensino, por aí vai. Artigo 176. O município cuidará para que as escolas municipais da zona rural tenham um tratamento adequado às peculiaridades e dificuldades do local onde se acham instaladas. Já estamos chegando ao fim. Artigo 177. É obrigatório do município promover cursos de aperfeiçoamento e especialização para o pessoal que atua na área da educação. Então, é obrigatório ao município, tá? Artigo 178. Ao profissional da educação será assegurado piso salarial profissional, aposentadoria na forma da lei, progressão profissional na carreira baseada na titulação independente do nível em que trabalha, concurso público para provimento de cargos e funções e estabilidade no emprego, independentemente do regime jurídico, sendo vedada a dispensa, a não ser por justa causa, porque o regime jurídico eu posso ter o estatutário, posso ter o seletista. O estatutário vai seguir ao Estatuto do Servidor, seletista a CLT. Então, ele diz que, independentemente do regime, ok? Será vedada a dispensa a não ser por justa causa, é o que diz a lei orgânica. Pessoal, ó, chegamos ao fim, tá? Lembrando a você que o e-book já está há bastante tempo disponível e o link vai ficar aqui embaixo para você adquirir o e-book e treinar bastante para a sua prova, tá? Que já está próxima. Mas aqui preparamos uma questão que nos ajudará a fixar o conteúdo que acabamos de estudar. Tá legal? Então, você vai dar uma lida, vai pausar aí o vídeo, vai ler, é lógico, vai responder e em seguida eu volto com a explicação, com as referências, o gabarito, para você entender por que a questão, a alternativa apontada é a
o gabarito da questão. Então, pausa aí e a gente já volta com o gabarito. Voltando aí, intervalo rapidinho, vem comigo. A questão ela fala assim: observando a lei orgânica de Barra Mansa, assinale a opção incorreta. Então, vai lá embaixo de incorreta, faz um risquinho lá já para chamar a sua atenção, que ele quer aquela que é incorreta. Beleza? Então vamos lá. A letra A diz que as entidades autárquicas, fundações, sociedade e economia mista do município terão seus orçamentos aprovados através através de lei. Bom, isso aí, pessoal, está no artigo 119, que é a nossa base, que diz exatamente como a alternativa A, tá? Que as entidades autárquicas, fundações, sociedade, economia mista, até chamei a atenção, ó, a administração indireta, terão seus orçamentos aprovados através de lei. Então, a letra A está correta, não é essa que nós queremos. Partindo para B, os recursos públicos estaduais destinados à educação serão direcionados exclusivamente à rede pública de ensino. Também vimos que isso aí é correto. E a base está no artigo 169, que fala igualzinho, a alternativa fala igualzinho à redação do artigo 169. Então também está correta. Vamos embora, não é essa que a gente quer. O direito pelo proprietário urbano acarretará, além das civis e criminais, sanções administrativas na forma da lei. E isso aí, temos a base no artigo 134, e diz exatamente isso, que além das civis e criminais, as sanções administrativas também na forma da lei, pelo direito do proprietário, ou o direito pelo proprietário urbano, beleza? A letra D diz que é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos, desde que expresso em lei específica. Bom, pessoal, quando fala com fins lucrativos aí, a gente já esquece que é permitida qualquer tipo de destinação de recursos, tá? Então é exatamente aí que a questão ela pega. A redação está no artigo 156, que fala assim, a redação original: é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Chama a atenção de vocês que ele veio certinho, ó, até, tá, permitido está incorreto, mas ele vem, ó, instituições privadas com fins lucrativos. Aí ele me dá, ó, uma exceção, desde que expressa em lei específica. Isso aqui pode me confundir, isso aqui pode te confundir, tá? Mas falou em recursos repassados a instituições privadas com fins lucrativos, já liga logo que é vedado. Então, a nossa resposta, o nosso gabarito é a letra D, que é a alternativa que está incorreta, e é o que ele pede, que ele diz que é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos, desde que expresse lei específica. Mesmo que tenha essa exceção aí, não pode, é vedado. Legal? Então, nosso gabarito, letra D. Bom, pessoal, bom ter você aqui comigo mais uma vez, tá? Estudando um pouquinho mais sobre a lei orgânica do município, e o município que eu acredito que você será, dentro em breve, empossado, nomeado como o mais novo servidor. Tá? Desejo a você aí, ó, além de sorte, né? É claro, que você tenha a capacidade de lembrar aquilo que você estudou para esse concurso na hora da sua prova. Tá legal? Ó, não deixe de se inscrever, ativa o sininho, dê o like aí, compartilhe o nosso conteúdo. Aqui com você, o professor Gabriel Velasco. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, o link para você adquirir o e-book com as questões, gabarito e referências sobre a lei orgânica de Barra Mansa. Tá legal? Ó, nosso Instagram, instituto.iase.oficial, arroba, né, instituto.ease.oficial, nosso site, IASE trabalhando para a sua aprovação. Um forte abraço, nos vemos em breve. Tchau!